Com a palavra, o deputado João Bosco Carneiro. Excelente senhor presidente, deputado Janduí, deputado João Henrique, demais deputados aqui presentes, Galego de Souza, deputado Caio Roberto, que está aqui também, e o deputado Troco, que está aqui ao lado aqui do plenário. Eu não ia nem ocupar, na verdade, esse grande expediente, mas até para que, numa sessão como essa de hoje, que a presença menor dos deputados se justifica pelo congresso que está havendo, né, da UNALI, Encontro Nacional, onde hoje é a abertura e vários colegas nossos foram cumprir também esse trabalho, essa atividade em Foz do Iguaçu, que é importante para o Poder Legislativo. Agora, depois da fala do deputado Bruno, deputado João Henrique, com todo respeito, né, a fala do deputado Bruno, inclusive tecendo considerações ao governador, ao governo, Ricardo Coutinho, e como na realidade eu faço parte da bancada do governo, eu me senti na obrigação de fazer algumas considerações, na verdade, respeitando todo o contraditório. O deputado Bruno se referiu aqui, inclusive, colocou que em 2014 o governador Ricardo Coutinho tinha poucos percentuais de aprovação e de condições de se reeleger. E depois criou uma fama de trabalhador, deputado João Henrique. E aí foi quando me despertou que até então era perseguidor e depois criou uma fama de trabalhador. Eu gostaria de pontuar algumas coisas. Ora, será que para o gestor, pegando o governo, o Estado da Paraíba, como o governador assumiu, com a questão do desequilíbrio nas contas públicas, será que ao tomar medidas corajosas, medidas que, na verdade, surtiram efeito porque equilibraram, sanearam as finanças do Estado, e hoje, no período de crise econômica, de 2011 a 2017, são 6 anos, mas aquelas medidas amargas que o governador tomou no início da sua gestão, muitas vezes duras, que poucos gestores teriam essa capacidade e essa visão de tomar. A Paraíba hoje colhe os frutos por estar o Estado da Paraíba sendo um dos poucos estados no Brasil a manter o pagamento do servidor em dia, a fazer investimentos, a antecipar, inclusive, o 13º, a pagar o salário família, o 13º do salário família, e no meio de uma crise dessa toda, a Paraíba se destaca. Então eu pergunto, é um governador perseguidor ou é um governador corajoso que teve coragem de tomar as medidas que eram duras, mas eram necessárias para o povo da Paraíba, para o bem coletivo? Aí vem a questão do trabalho. O deputado Bruno se referiu à questão da saúde. A questão da saúde é uma questão nacional. O Sistema Único de Saúde, ele carece de investimentos do setor financeiro, de recursos maiores do governo federal. Mas, para falar em saúde, deputado Sérgio Rafael, aqui no estado da Paraíba, é preciso se destacar o seguinte, que se hoje o Estado não oferta um serviço de excelência, e que, na verdade, existe ainda deficiências, mas vamos voltar ao tempo e vamos chegar em 2011, quando o governador assumiu o Estado da Paraíba, o governo do Estado da Paraíba. Vou dar logo um exemplo. O Hospital do Trauma de Campina Grande. Inauguraram o hospital, mas não estava funcionando o hospital.
o que é que vale mais? Qual é o custo maior para a administração? É construir um prédio do hospital ou botar para funcionar? O governador, em Campina Grande, terra de Vossa Excelência, terra do deputado Bruno, quando assumiu, o hospital estava inaugurado, mas não estava funcionando. Verdade. E o hospital passou a funcionar, o Hospital do Trauma, em Campina Grande. O Hospital do Trauma aqui em João Pessoa estava funcionando precariamente, houve uma discussão de terceirização, de isso e aquilo, mas de fato a população sabe que o Hospital do Trauma em João Pessoa é uma referência até regional, e o serviço melhorou muito, inclusive até com outro hospital de suporte, que é o HTOP. E, além disso, o governador reabriu, colocou para funcionar outros hospitais regionais na Paraíba, vários que estavam sem funcionar. E eu vou dar um exemplo: Queimadas. O exemplo também Itabaiana, Taperoá e tantos outros hospitais regionais que hoje o Estado banca, muitas vezes sem ser referenciado pelos municípios, mas o Estado da Paraíba mantém uma rede hospitalar regional em várias regiões do Estado, com recursos do próprio governo, e muitas vezes não é nem referenciado pelos municípios. Está construindo um hospital de grande porte aqui em Santa Rita, todos conhecem, e se Deus quiser até o próximo ano já está funcionando. Me deu uma partezinha do... Pois não, deputado, eu concedo a parte. Não, é só para fazer um adendo, que no último dia 3, nós estávamos inaugurando uma nova ala clínica hospitalar lá no Regional de Emergência e Trauma Dom Luiz Gonzaga Fernandes. Olhe mesmo. Então, o governo estava no dia 3, eu estava presente, inaugurando uma nova ala clínica, ou seja, mais espaço para a sociedade paraibana ser atendida. E eu agradeço a parte de Vossa Excelência, deputado Sérgio. Inclusive, sábado passado, esse hospital que eu me referi em Campina Grande, ele inaugurando uma ampliação do hospital, que é tanta inauguração, tantas obras, que muitas vezes foge até da memória a gente colocar, mas agradeço a parte de Vossa Excelência, como fez outras ampliações aqui no Hospital do Trauma também de João Pessoa. Está construindo em Patos, já está, eu sei que é uma questão complexa, mas o Hospital de Oncologia de Patos. Então, na área da saúde, na verdade, deputado Galego de Souza, o governo do Estado tem se esforçado e os resultados estão aí. Questão das estradas, tirou 54 municípios do isolamento. Aí o deputado Bruno pode chegar aqui na tribuna e dizer que foi planejado pelo governador anteriores. Planejado. Mas, na verdade, se não fosse aquele esforço, aquela dureza, aquelas decisões fortes de sanear o Estado, esse recurso não tinha sido liberado. E o mais importante, deputado João Henrique, nesse aspecto das estradas, é que não foram só apenas 54 estradas, que a oposição, alguns deputados, sempre dizem que não é mérito do governador, mas além de tirar esses 54 municípios do isolamento, construiu mais 73 estradas. Mais do que as 54. Eu, inclusive, participei da inauguração da 127ª estrada, que foi reformada, recuperada, inclusive naquela região do Brejo. Várias estradas. Por exemplo, a estrada que liga a BR-230 a Gurien. Em Sebeuquê, não estava naquelas 54 estradas. A estrada que interliga a Lagoa Grande a BR-230 também não estava, mais de 11 bilhões não estavam nessas 54 estradas. Então foram 127 estradas construídas, talvez já esteja até mais, porque a gente tem que acompanhar um ritmo muito grande nessa questão das obras do Estado. Educação nós sabemos as dificuldades, mas é fato, deputado Sérgio, deputado João Henrique, deputado Galego de Souza, é fato que na Paraíba, inclusive sexta-feira, participamos da inauguração do Escola Integral em Itabaiana, completamente nova, reformada,
participamos no sábado lá da escola Nezinha Cunha Lima, em Campina Grande. dê mais tempo aqui, filho. Dê mais 30 minutos. Nezinha Cunha Lima em Campina Grande. E de fato são mais, além do ensino regular, são mais 12 escolas técnicas que vão ser implantadas na Paraíba. 6 já foram, inclusive, inauguradas. Participamos lá no Parque de Bodocongó de um programa que esse programa, na verdade, além de educação, é um programa de inclusão social, que é o PRIMA. É ensinar música aos jovens, aos adolescentes, para que eles possam, inclusive, ter a oportunidade de ingressar em determinadas profissões. E aquilo foi um espetáculo, na verdade, de democracia e de cidadania, a instalação de mais um polo lá no Parque de Bodocongó. Inclusive, falando no Parque de Bodocongó, até praça o governador vai construir, como construir em Campina Grande, urbanizando aquela área belíssima de Campina Grande, que é o Parque Bodocongó. Aqui como urbanizou também e entregou já a primeira etapa aqui em João Pessoa do parque, lá da praça lá no Bessa. O parque, se eu não me engano, Paraíba, né? Não estou bem lembrado do nome, mas no Bessa. Aquele programa Giramundos, que é um programa de intercâmbio, onde mais de dezenas de alunos e professores tiveram a oportunidade de ir para o exterior fazer cursos, que se não fosse o apoio do Estado, esses jovens não teriam oportunidade de ir, através do Giramundo, fazer esse intercâmbio cultural. Recursos hídricos, aí o canal de Acauã, Araçagi, a Nova Camará, que é uma nova construção, inclusive com sistema de adutoras, que não estava prevista antes, inclusive estação de tratamento de água. O projeto total são aproximadamente 75 quilômetros de adutora. Inclusive já está chegando água de Camará em Remígio e em Esperança. Obras hídricas como a construção da barragem de Pitombeiras, várias adutoras que eu não posso aqui nem elencar todas porque foi rápido as minhas anotações, mas posso citar exemplo: adutora de areia, Saulo Maia, a areia que não tinha, a adutora de Pilões, que está sendo concluída, a adutora de Serra Redonda, a adutora de Guarabira, e tantas outras adutoras que eu não vou aqui enumerar. A ordem de serviço da Transparaíba, que vai transportar... A Transparaíba, que é uma obra grande, importante e muito simbólica, além do valor. Na verdade, são muitos milhões, mas é uma obra que vai atender a vários municípios, inclusive... 19 cidades no Curimataú. 19 cidades, inclusive na área mais seca da Paraíba, que é o Curimataú, onde chove aproximadamente 100 milímetros por ano, em várias cidades. Na parte de obra de infraestrutura, vou citar somente algumas, que não são aquelas estradas que diziam que estavam programadas em governos anteriores e que não foram realizadas. Eu vou citar algumas obras, como a Avenida Liberdade aqui em Bahia, o binário, uma obra daquela, mas que significou muito para todos de Bahia e todos que fazem parte da Grande João Pessoa. O Trevo das Mangabeiras, o Viaduto do Geisel, o binário de Jacumã, rodovias que melhorou o acesso, está melhorando o acesso em Guarabira, em Cajazeiras. Na área de cultura, Centro de Convenções, que é uma obra magnífica, é um equipamento, na verdade, turístico e de desenvolvimento econômico. É o espaço cultural que foi totalmente recuperado. Então, na verdade, meus amigos, eu concedo a palavra ao deputado Arnaldo Monteiro. Deputado Bosco, eu estava no gabinete e comecei prestar atenção nas suas palavras aí. E como você falou de Camará, me chamou muita atenção. Pois não. Quando você diz que essa nova obra do governo, que já colocou água em Esperança e... Não, eu queria só ratificar, Vossa Excelência, disse que a nova Camará já está chegando água em Remígio e Esperança, advindo de Nova Camará. Pronto, deixa eu lhe dizer, eu acho que há um equívoco da sua parte. Na verdade, o que o governo fez foi o maior calote eleitoral da história.
no caso Esperança e Remígio. Frei Anastácio está e nós temos vídeo onde o governador, em praça pública, inaugurou a água de Camará, chegando em Esperança e Remígio uma semana antes das eleições. Na verdade, uma mentira, um engodo, um governador que se diz republicano levar uma mentira dessa à Esperança. Na verdade, foi toda uma trama. Esperança sempre foi abastecido, como você sabe, pela barragem do Guarim de Areia. E 2 meses antes, junho, julho, houve essas pequenas chuvas que está se verificando nesse momento, e existe água, porque são olhos d'água no Guarim, e armazenou. O que foi que o governo fez? Como ele tinha interesse direto nas eleições dessas 2 cidades, o que foi que ele fez? Armazenou essa água por 2 meses, e eu alertei isso aqui, e alertei em campanha que era um calote eleitoral. E o que foi que ele fez? Sabiamente, naquela teoria, para um político que se diz republicano, para um político que se diz tão íntegro, desceu a mesmice dos desonestos e foi a Esperança e inaugurou e está lá, dizendo que era água de Camará. Uma mentira. Ainda hoje, 1 ano depois, nunca chegou uma gota d'água de barragem Camará, nem Nova Camará, na cidade de Esperança, nem em Remígio. O sistema foi abastecido por Guarim na época, e atualmente nenhuma gota, desde a eleição até agora, 1 único litro de água não chega em Esperança, a não ser através de caminhões-pipa. Então, eu acho que essa informação, tenho certeza, como lhe conheço, lidero falsamente, assim como falsamente foi o governador quando foi a Esperança. É uma rede de mentira, e essa rede chegou à sua pessoa, que tem uma convicção absoluta. Lhe conhecendo, se essa informação tivesse chegado a você, você não estaria dizendo que chegou água da Nova Camará na cidade de Esperança. Eu renuncio o meu mandato se chegou uma única gota da barragem de Camará para Esperança. Até porque nem água tem em Camará hoje. Ela está com 0,9%, 0,8%. Então, não existe sistema de água vindo de Camará para Esperança. Se está em execução, é outra história. Eu não discuto isso aí, que deve estar em execução. Agora, a mentira foi há 1 ano atrás. Não tinha interesse da eleição, teve êxito. Por isso que eu sempre digo, esse é um dos motivos que a classe política está tão desgastada hoje, que é mentirosa. Quando quer se ganhar uma campanha, diz tudo, promete tudo, faz tudo e depois vira as costas para o eleitor. É isso, esse preço que nós estamos pagando hoje. Você paga, eu pago, o João, nobre deputado, paga. A gente hoje está se tornando para a sociedade até um pouco asqueroso. Antigamente eu lembro, não que eu seja tão velho, mas eu lembro que quando chegava um deputado na cidade, você deve lembrar que seu pai, de tradição, foi prefeito da cidade de Alagoa Grande, nós nos preparávamos para receber um deputado. Hoje, se for um governador, se não botar uma banda, não junta meia dúzia, tamanha é a aversão à classe política. Mas se essa aversão existe, é porque nós somos responsáveis por ela. Porque nós temos que mudar toda a nossa forma de fazer política, não entrar naquele, temos que ganhar a qualquer custo. E aí é o grande problema. Quando quer se ganhar uma eleição a qualquer custo, mente para a população. É aquela história, um ditado que diz, na política só é feio uma coisa, perder. Então, foi isso que o governador, tão republicano, que se diz tão íntegro, foi a Esperança, dar um calote eleitoral. E falo aqui, não falo só porque perdi uma eleição, não. Isso faz parte do jogo político. A democracia é assim, a gente ganha, a gente perde. Agora, só disse aqui, deputado Bosco, porque tenho certeza que você foi mal informado, que não existe uma única gota de barra da nossa Nova Camará na cidade de Esperança. Espero até que amanhã eu possa vir aqui dizer, Bosco, chegou água em Esperança. Muito obrigado. Eu agradeço ao deputado Arnaldo. Inclusive, na verdade, deputado, eu agradeço a Vossa Excelência, porque o nosso interesse aqui é transmitir de forma transparente a verdade.
né? E, inclusive, em relação a Camará, em Esperança, Camará não foi realizado, a barragem de Camará não foi construída pelo governador. A barragem de Camará foi inaugurada em 2002, inclusive em 2004 rompeu. E nem naquela época, desde que foi construída, não tinha nem sistema de adutora, né? Isso é um fato. O que eu posso atestar a Vossa Excelência, e que Vossa Excelência também tem o conhecimento que eu tive lá. Eu tive na inauguração da Nova Camará. A Nova Camará construída, a barragem Nova Camará construída pelo governador do estado, aí eu posso afirmar, Vossa Excelência há de convite também, Vossa Excelência também é daquela região, deve ter visitado já a Nova Camará. A Nova Camará foi reconstruída, inclusive corrigindo a falha na ombreira esquerda, 90 metros mais de barramento, encravando na ombreira esquerda, corrigindo aquela falha geológica, que foi o motivo que ela rompeu naquele período. A Nova Camará foi totalmente reforçada, a parte de estrutura da barragem, de segurança da barragem, deputado João Henrique, e também está em construção, aí, na verdade, de fato, eu não vi a conclusão da estação de tratamento, está sendo construído. E esse projeto que eu disse a Vossa Excelência, de 75 quilômetros de adutora, na verdade, esse projeto existe e já foi executado uma boa parte. Quando eu me referi a Esperança e a Remígio, eu me referi porque tive conhecimento, não dessa inauguração que Vossa Excelência disse, da época da eleição, porque até para mim aí o fato estranho. Porque se há um governador que não gosta de anunciar obra para efeito eleitoral, é o governador Ricardo Coutinho. E eu digo isso com ciência, porque eu, inclusive, na nossa eleição, eu apoiei o governador em 2010, apoiei em 2014. Em 2014, em Lagoa Grande, por exemplo, a barragem de Pitombeira sendo construída e os nossos adversários, inclusive, por coincidência que votaram em Vossa Excelência, dizia que lá em Pitombeira era uma farsa, que a barragem de Pitombeira não ia sair, era uma farsa. Deputado. E o governador, só para o deputado Arnaldo, e aquelas mesmas pessoas que diziam na campanha que era uma farsa, o governador, depois da eleição, inclusive o ano passado, inaugurou a barragem de Pitombeira. Aquela estrada em 2014, a estrada de Alagoa Grande a Juarez Tava, que era muito buraco, nós sofremos, deputado Sérgio, deputado Arnaldo, inclusive, não Vossa Excelência, mas os eleitores que votaram em Vossa Excelência lá em Alagoa Grande, que era aniversário nosso, diziam que a estrada também era um engodo, e que a estrada não ia ser feita. E sabe quando foi que a estrada foi feita? Depois da eleição. Depois que passou a eleição, então eu não conheço, na verdade, o governador prometendo nada em época de eleição e fazer coisas eleitoreiras. Inclusive, diferente de outros governos, vou dar um exemplo a Vossa Excelência, lá em Alagoinha mesmo, que não é a região, Vossa Excelência também conhece, em Alagoinha, toda eleição de governador tinha patró e tinha máquina naquela estrada de Alagoinha a Mulungu. Parecia uma festa, ela levava patró, dava ordem de serviço e nada. Quem foi que construiu? O governador Ricardo Coutinho. Então, para mim, é estranho, vou inclusive averiguar essa informação, porque dessa inauguração eu não participei, dessa inauguração da água. Agora, a informação, e aí a Vossa Excelência pode até me ajudar. Cipilho, chegou água da adutora de Camará? Recebeu alguma água da adutora? Não, eu pediria só mais... eu queria 2 minutos para ele apartear. Não tem, então pode... É porque eu já tinha dado 2 minutos aí, como foi dado... É 20, 30. Mas não tem problema, ter igualdade, não é isso, deputado João Henrique? Tudo bem. Deputado, o senhor sabe melhor do que eu, é impossível chegar água em Esperança se não passar por Cipilho. Cipilho... Não tem, nem tem Remígio, nem tem Esperança. Não, mas chegou água em Cipilho de a barragem, não? Nova Camará? Não, para você ter água em Remígio, em Esperança, você tem que ter... Para ter água em Remígio e Esperança, tem que passar por Cipilho. Porque Cipilho é adutor. Veio água para Cipilho, do Guarim. A barragem é Guarim. Não, desativaram agora o Guarim depois da eleição. Desativaram o Guarim.
E agora vem essa nova adutora, como você está dizendo. E aqui, deputado... Mas essa nova... Não, só para esclarecimento, deputado Arnaldo. Essa nova adutora chegou em Cipilho ou não? Nova Camará está chegando água em Cipilho ou não? Olha, em Esperança e Remígio não tem água. Não, mas eu estou... Não, Cipilho é um distrito. Eu estou focado... Peraí, me diga uma coisa. Se tem água em Cipilho, tem Esperança e tem Remígio. Se não tem Esperança e Remígio, consequentemente, não tem Cipilho. Se o governador mentiu quando não tinha, imagine se ele tivesse água agora. Estava colocando nas duas cidades. Não, minha pergunta é se Nova Camará abasteceu Cipilho em algum momento do ano passado para cá. A Nova Camará? Sim, a Camará. Não, Esperança e Remígio. Cipilho. Olha, porque Vossa Excelência disse que para chegar em Esperança e Remígio tem que chegar em Cipilho. O sistema antigo é Cipilho. Eu conheço muito. Não, a informação que o deputado deu quando eu estava no plenário foi que chegou água da Nova Camará em Remígio e Esperança. Por isso que eu disse. Não, olhe bem, procure os anais da casa. Deixa eu só concluir agora. Eu, quando desci aqui, foi para discutir o assunto específico da Nova Camará. Não me interessa, até porque eu tive a oportunidade de ir à inauguração de Camará, quando você bem relatou, a falha foi na pedra lá, e a oportunidade de, não a inauguração, mas eu acompanho essa obra constantemente por estar a 20 quilômetros de Esperança e eu moro em Esperança. Então eu sei passo a passo. Então, para você ter uma ideia, muito antes da eleição eu já alertava que era uma mentira, que era um engodo, essa história. A inauguração, quando eu lhe digo, está toda a estrutura do governo do Estado montada, gravada, eu tenho, se o senhor quiser eu trago, para o senhor se decepcionar um pouco, o senhor governador, já que o senhor elogia ele tanto, com razões, lógico, que é trabalhador. Eu não quero discutir aqui, nem sou defensor do Maranhão, nem de Cássio, eu estou discutindo um assunto específico, Camará. Inaugurada há 10, 15 dias antes da eleição, água chegando em Esperança, da Nova Camará, numa mentira do governador, está lá gravado, eu posso lhe trazer a fita. O meu companheiro conterrâneo, Frei Anastácio, estava lá, abrindo a torneira, eu tenho tudo isso gravado, então eu só estou lhe dizendo, eu disse aqui especificamente, não foi para relatar obras, como o senhor falou aí, dessa questão do governo, que meus correligionários em Alagoa Grande. Não, eu estou dizendo, eu não estou aqui para defender governo nenhum, não estou aqui para discutir os méritos e os defeitos. Você diz os méritos, eu estava ouvindo meu querido João Henrique, mostrando os defeitos e os calotes da saúde que o governador dá, eu também estava ouvindo, eu não estou querendo entrar nessa seara. Hoje eu estou especificamente querendo discutir e mostrar para o deputado, que eu tenho convicção que o deputado, quando tomar ciência de todos o que se passou, vai dizer, não, realmente não tem água, nem Esperança. O assunto foco que eu quero lhe dizer aqui, Bosco, é Esperança e Remígio, até hoje, não recebeu água dessa tão nova Câmara. Espere, eu tenho quase certeza que até o próximo ano, que tem eleição de senador, nós vamos ter convicção que essa obra vai estar realizada. Queira Deus, né? Porque esse foi um compromisso do governador no primeiro orçamento participativo, que na região é na minha querida cidade, Esperança, e que eu moro ao lado de onde faz o orçamento participativo, e tenho a oportunidade de escutar os discursos. Então, desde o primeiro, eu tenho gravado do governador que Camará estará pronta em 1 ano. Está 2, está 3, está 4, está 6 já. Nós vamos para o 7º. Espero que até o 8º, que ele, ou se não, a Lígia, que assume março, pode até realmente mandar água para a Esperança. Não vou tirar nenhum mérito, nem aqui porque a barragem foi embora, porque foi falha de governo. Não me interessa isso, não. Eu tenho aquela teoria, quem tem que responder é quem está no plantão. Esse negócio de falar de ex-prefeito, isso não vai ao caso. Quem tem é o governo. Então, minha participação aqui, Bosco, é só para esclarecer que você, assim como minha querida Cidade do Povo na época, foi ludibriado, a informação que chegou para você não foi a mais correta. Esperança e Remígio, até esse momento, 0 de água da Nova Camará. Eu agradeço a participação, peço só ao presidente 2 minutos só para concluir.
E Vossa Excelência, na verdade, colaborou com o meu raciocínio. Porque as questões de época de eleição, quando eu me referi a Lagoa Grande, me perdoe, foi só para dizer que, de fato, lá nós fomos prejudicados porque o governador não é aquele que promete em época de eleição. Fez depois da eleição. Tanto a Pitombeira como a estrada. Esperança e Remígio, Vossa Excelência, em outras palavras, afirmou o que eu tinha dito. Porque para chegar água em Remígio e para chegar água em Esperança, Vossa Excelência disse que tinha que chegar em Cipilho. E se chegou em Cipilho, então, na verdade, consequentemente, ou chegou ou chegará em Esperança. Não, meu amigo, eu não disse que chegou em Cipilho, não. Eu não afirmei isso aqui, não. Vossa Excelência disse que chegou da barragem de Guaí? Não, o sistema antigo, o de Guarim, é que para abastecer Remígio e Esperança, tem que vir para o Cipilho. É o sistema Guarim, nada de Nova Camará. Vamos deixar Nova Camará à parte. Eu quero colocar... Eu estou dizendo que teve água para o Cipilho, o Guarim. Essa questão, deputado... Guarim e Cipilho. Se você for lá e pegar o sistema antigo, o sistema que sempre abasteceu Remígio, Esperança, e se for mais antigo ainda, o Alto Branco em Campina Grande era o sistema Guarim. Tá certo? Que vinha via Cipilho. Na verdade, essa questão de Agora, Cipilho... deixa eu dizer por que você está falando de Cipilho. Porque, de forma emergencial, porque na época da eleição, estavam falando para tentar rapidamente, porque o governador tinha determinado que tinha uma eleição, e eu sei porque funcionário da CAGEP tinha que colocar uma adutora de emergência para Guarim, mas infelizmente não deu tempo, porque a água que tinha lá foi feito o teste e ela era imprópria, mesmo com tudo que colocasse de sulfato, não daria para abastecer. Então foi deixado de lado esse ramal que ia ser feito emergencialmente e depois se focou e estão fazendo as adutoras da Nova Camará. E está chegando em Cipilho. Que está chegando toda a encanação para poder vir abastecer. E vai chegar também em Remígio e Esperança. Vai ter que chegar. Mas a doutora saiu de Cipilho já? Já foi feito algum trecho da doutora? Eu quero lhe dizer que eu não acompanho passo a passo, então... Aí o senhor está me pedindo para... Não, é porque a informação... Tudo bem. É que ela pode... A informação, deputado, eu queria só para... Na verdade, a gente está aqui discutindo publicamente e na imprensa. Eu queria só, para ficar a coisa clara, foi afirmado que esse sistema de adutora são 75 quilômetros. São 75 quilômetros. Desses 75, a primeira etapa já iniciou. Inclusive, já foi construída uma parte dessa adutora que vai levar água para Remígio e vai levar água para Esperança. E depois vai levar para outras regiões. Isso é fato. Não sei a quantidade, não fui lá visitar a adutora, visitei Nova Camará. Não, é fato. Essa questão de água que chegou em Cipilho, que foi dita que foi de Nova Camará, na verdade não foi oriunda de Nova Camará, foi oriunda dessa barragem de Guarim. Essa é um fato que você está trazendo. Deputado, só para ser bem, não é um fato que Arnaldo está trazendo, é um fato concreto. Se a água fosse de Camará, não funcionava 15 dias. Você não acha que era uma irresponsabilidade maior ainda ligar uma água numa véspera de eleição da Nova Camará por 15 dias? Mas, deputado, deputado Bosco, o tempo... Só para concluir, porque na verdade não tem condições da gente ficar aqui durante muito tempo, mas só de convite também que Camará, Nova Camará, inclusive no relatório da ESA, o reservatório está mínimo. Mas eu acabei Talvez de esses dizer, 15 dias que Vossa Excelência esteja colocando que tenha sido dessa outra barragem, tenha sido da própria... Foi não, meu amigo. Foi não, porque a adutora só se chegasse voando, que a adutora não estava pronta para o Guarim. Não estava pronta, então foi de Guarim. De Guarim, tá certo? Fazendo essa ressalva que Vossa Excelência fez, na verdade, vamos verificar para esclarecer, inclusive pedir esse esclarecimento à CAGEPA dessa situação, porque Vossa Excelência tem uma versão e a CAGEPA colocou outra, segundo nas palavras de Vossa Excelência. Mas o fato, deputado Arnaldo, e Vossa Excelência conhece bem,
Quando eu me referi Olhe a Nova bem, Camará... eu volto a falar. Você disse que eu tenho uma versão e a Cagepa tem outra. Mas a Cagepa disse a você que veio água de Nova Camará? Não, Vossa Excelência disse que o governador inaugurou lá, dizendo que era de Nova Camará? Sim, mas eu estou dizendo, eu perguntei a Cagepa. Não, mas se o governador vai lá Não, em você Esperança... que falou, ele Não, foi... peraí, deputado Arnaldo. Se o senhor está dizendo que o governador foi o ano passado lá, na época da eleição, inaugurou dizendo que era de Camará, o governador fala por quê? Pela Cagepa. Ô Bosco, você é um homem inteligente. O que era que tinha para inaugurar em Esperança de abastecimento d'água, se não a Nova Camará? Guarim? 50 anos? Sim, tinha que mas inaugurar. Vossa Excelência, na verdade, a versão de eu só Vossa quero que Excelência... você me responda. Não, você é um homem inteligente. Uma inauguração de retorno de água à Esperança, que fazia 2 anos que não chegava água. 2 anos que nós estávamos sem água, aí colocou um mês, 2, aí 8 meses sem chegar água. Marca-se a inauguração da chegada da água de Camará. De onde é essa água? Se não é de Camará. É isso que eu estou procurando saber. Não, e como era que Se seria? Vossa Excelência E me diga uma coisa. Digamos que eu estivesse mentindo. Não estou dizendo Não, Vossa um Excelência. exemplo, eu posso estar mentindo. O governador ia Esperança para inaugurar a Camará para 2 semanas de água. Aí o crime era maior. Não, eu tô... Aí seria aí de caloteiro a mentiroso, e o que mais eu posso dizer? Tá certo? É isso que ele precisa Moça, a tirar... gente não vai chegar ao denominador, Não. porque eu tenho uns fatos concretos. De você elogiar o resto da Paraíba de obra do governador, eu não vou discutir. Agora, de Camará, o calote é grande. Ah, mas eu apenas, deputado Arnaldo, e aí a gente está numa discussão salutar aqui, né, deputado João Henrique, mas o que precisa ser esclarecido, que é isso que eu vou em busca desse esclarecimento, é porque eu não inventei nada aqui. Vossa Excelência foi quem disse, quando eu coloquei Camará... Debate já vai em 45. O que eu coloquei aqui, que foi contestado, no bom sentido, democraticamente por Vossa Excelência, foi que a Nova Camará foi reconstruída, inclusive com a estação de tratamento, com o sistema de adutora que está sendo construído e que Remígio e Esperança tinha chegado água já da Nova Camará. Ponto que eu coloquei aqui, está todo mundo... O ponto foi esse. Vossa Excelência depois traz a informação de que houve, na época da eleição, o ano passado, o governador Frei Anastácio abriu a torneira, a água caiu, o governador foi lá e disse que estava chegando água da Nova Camará à Esperança. Vossa Excelência trouxe essa versão. Não é que se o governador foi, na época da eleição lá, e disse, e o Frei Anastácio inclusive participou, e outros deputados participaram e abriram a torneira, a informação que tinha para a opinião pública e para mim era que a água vinha de onde? De Camará. Aí, Vossa Excelência, depois eu perguntei a Vossa Excelência a questão de Cipilho. Porque Cipilho, inclusive quando a gente vai para Camará, passa ali também Cipilho. E Cipilho, a informação que tinha é que essa água tinha ido para Cipilho. E Vossa Excelência confirmou aqui que para chegar água em Remígio e para chegar água em Esperança, tem que passar por Cipilho. Sistema Guari tem que passar por Cipilho. Então, em outras palavras, ficou uma coisa que precisa ser esclarecida. Então, então esse fato aí, deputado, na verdade, eu agradeço a colaboração de Vossa Excelência. Eu vou concluir. Eu vou apenas me certificar, tirar a limpo essa história de se chegou em Cipilho e se chegou em Remígio, se chegou em Esperança. Agora, em relação, Vossa Excelência está sendo injusto, aí... João Henrique está pedindo uma palavra. Faz 2 minutos. Presidente, 2 minutos que vão estar... já extrapolamos todos os tempos. Pois não. Para ele mostrar a minha injustiça. Bota 1 minuto aí, 1 minuto para o... Deputado Bosco. Deputado Bosco. Bem, eu vou conceder a parte a Vossa Excelência, João Henrique, mas aí, deputado Arnaldo, com todo respeito, aí não vem nenhuma questão
política partidária. Agora você está sendo injusto com o governador em relação a Camará. Um minuto. Porque Camará, se alguém enganou o povo, não foi o governador Ricardo Coutinho. Porque Camará foi construído naquela época, inaugurado, fizeram festa, depois a barragem rompeu e não tinha uma adutora sequer em Camará. Vossa Excelência, se não fosse o governador fazer o projeto novo, de construir a estação de tratamento, de construir as 75 quilômetros da adutora, nem hoje, nem daqui a 10 anos teria ainda água em Remígio, nem Esperança, terra de Vossa Excelência, nem a Lagoa Nova. Não tinha adutora em Camará. Camará era um assunto sem adutora. Então, como é que Vossa Excelência, inclusive, que naquela época, apoiava o governo naquela época, como é que Vossa Excelência chegava aí? Se o governador fosse Maranhão, tinha chegado há 3 anos atrás. Eu estou dizendo, deputado Arnaldo, que Deputado Vossa Excelência Bosco, está sendo um injusto. minuto, deputado Bosco. Não, eu minuto. estou dizendo que Vossa Excelência está sendo injusto, porque da forma que Camará foi feita ali era um engodo. Porque mesmo se tivesse cheia, mas não tinha adutora, deputado Pedro Medeiros, para levar em município nenhum, nem a Lagoa Nova tinha. A barragem em Lagoa Nova e não tinha adutora para levar para Lagoa Nova. Então, a verdade é essa. Eu vou concluir aqui as minhas palavras, porque esse debate merece. Vamos fazer esse debate aqui. Vamos fazer. Desse trabalho todo que são feitos. E tem outros pontos aqui, mas eu vou encerrar. O deputado João Henrique fala aqui na tribuna, no grande expediente, e eu vou encerrar até para não delongar muito. Eu agradeço a todos e digo aos nobres parlamentares, a telespectadores da TV Assembleia, o governador pode ter os defeitos que tiver, mas trabalha